Sabe aquele dia que o pastor está desviado? Um dia desses então, tantas coisas acontecendo na minha vida. E aí, o meu pastor me mandou a escala de pregação. Eu olhei aquela escala, um domingo à tarde. Falei, não vou pregar não. Hoje eu acho que eu não vou nem lá no prédio da igreja, Jeová. Eu vou ligar para o pastor Adão, ele prega no meu lugar. Hoje não dá. Até parece que você é dono da sua vida e da sua agenda, né? Quando você se coloca em Deus. Então, quando eu peguei o celular para ligar para o pastor Adão, o Senhor falou assim para mim: você vai ligar mesmo? Não. Já cortou meu barato, fazer o quê? Aí eu... E da onde eu moro até lá no Pedra 90 é 20 e poucos quilômetros. Eu falei, Deus, eu não quero fazer nada hoje. Eu estou cansado, tanta coisa, tanto troço acontecendo na minha vida. Vocês vão entender do que eu estou falando mais tarde. Por favor, dá uma trégua. Eu quero sossego. Ai meu Deus, daqui a pouco vai terminar o culto da tarde, vai começar o culto da noite. Eu vou bem devagar, porque aí acho que eu chego lá só na hora de pregar. Eu fui escutando uma música que o Senhor começou a ministrar na minha vida. Eu falei, ué, o que o Senhor está querendo falar com essa música aí? Cheguei lá, o culto já vai ter começado mesmo. Fico mais tranquilo. O culto da tarde atrasou. A hora que eu cheguei, o povo falou, você que vai pregar, pastor? Uhum. Ah, vai ficar todo mundo. Eu falei, ixi, não vai prestar. Não tinha mais onde enfiar povo naquele lugar. Eu falei, meu Deus. E quem prega já faz dízimos e ofertas também. Tá ok. Falei, eu vou pedir pro pastor Adão ministrar, falar lá desse negócio de dízimo e oferta, que nem eu não estou querendo ofertar e nem dizimar. Eu prego e vou embora. A hora que eu falei, pastor, ele falou, pastor Paulo, tem dízimo e oferta para fazer. Eu falei, tudo bem, Jeová. Aí eu fiz dízimo e oferta, que nem eu acreditava naquilo que eu estava pregando. E aquele povo veio ofertar e dizimar numa alegria tão grande. Eu falei, está acontecendo tudo o contrário daquilo que eu estou pensando. Aí soltamos lá os Videira News, que é o noticiário. O Senhor falou assim, assista ao noticiário. Eu falei, eu já assisti de manhã, já sei o que vai passar. Pensa num homem complicado esse aqui. Eu falei, tá bom, vou assistir. De repente, me aparece lá uma igreja que ele dá, na verdade, acho que esse quadro aqui assim, mais ou menos até aqui, só parede, chão batido, sem teto, lá no Zâmbia, e o fogo descendo, e o povo sendo batizado, e aquele povo numa alegria tão grande, tão grande, tão grande. Aquele pastor de lá, ele ministrava com tanto poder e com tanta autoridade. O Senhor falou assim, você está lá. Eu estou lá? Estou entendendo, Deus, como é que eu estou lá? O Senhor falou assim, você lembra quando você estava ministrando no encontro assim, 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 e esse muçulmano foi? Abriu-se a minha mente. Aquele muçulmano, ele foi para o encontro com Deus com tanta raiva, com tanto ódio, que ele não comeu, ele não bebeu. Mas na ministração de cura interior, quando eu fiz o finalmente da ministração, aquele homem saiu correndo e ele se jogou de cara no campo de futebol. Eu falei, meu Deus, acabou a cara do homem. Eu falei, gente, vai lá segurar aquele homem, o que está acontecendo? Ele foi tão impactado, mas tão impactado, tão impactado, tão impactado,
E o Senhor falou: agora você está lá, você faz parte dessa história lá. Aí o Senhor falou assim: leia o texto. Eu li o texto, só deu tempo de ler o texto. Aí o Senhor falou: agora cante. Eu falei: mas eu vou cantar como? O pessoal os ministros do louvor já desceu. O Senhor falou assim: eu não preciso de instrumento, preciso de você. Eu falei: mas você não está entendendo, não estou querendo cantar não. Cante. Comecei a cantar. E quanto mais cantava, mais aquele povo adorava. E o povo naquele momento foi sendo curado, foi sendo liberto. Engraçado que você vai ouvindo aquilo que é do Espírito de Deus. Ele vai falando com você num momento como esse. E ao mesmo tempo, pessoas incorporavam ali, do jeito que incorporava ali mesmo já saía. E pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e sendo curado. E revelação, aquela coisa toda. Quando o Senhor falou assim: é o que eu tenho para hoje, vai embora. 1h e pouco depois que eu abri os olhos, falei: uai, o povo estava tudo no chão. Eu falei: pastor, tá feito o culto. Eu fui embora e o povo ainda continuou naquela unção, aquela coisa arada toda. Foi algo assim magnífico. Isso acontece por quê? Que quando nós somos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus, independe de situação, independe de circunstâncias, você não adora a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você tem, se tudo está indo bem ou se tudo está indo mal. Eu vou adorar o Senhor, como a Midian canta a música de Jó. E tem que ser assim. Eu vou bendizer, eu vou adorar o Senhor. Lógico, o que eu puder fazer para que a minha vida ela seja melhor, para que eu me livre de sentimentos e ressentimentos lá de todo um passado, eu vou fazer, porque eu preciso ter o melhor de Deus para a minha vida. Eu tenho que ter os meus sentidos espirituais completamente conectados com o Espírito Santo de Deus. Isso é importante, isso é necessário. E eu vim aqui para poder estar falando de um assunto, mas quem lidera o assunto, quem determina a ação não sou eu, não é os nossos pastores, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele tem muito para fazer. Vamos lá? Entendendo a respeito da depressão. Até 11? Ok. Diz a palavra do Senhor em Salmo 77. Diz o seguinte: eu clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou cercado de problemas no dia da minha angústia, e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele noite adentro, sem parar. Para mim não haverá alegria até que Deus me tire dessa situação difícil. Lembro-me de Deus, penso que nele e começo a gemer com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa não consigo dormir, esperando sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando os velhos tempos, coisas gostosas que aconteceram no passado. Lembro as canções alegres que eu cantava à noite. Penso muito, examinando o meu espírito. Será que o Senhor me abandonou para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de mim? Teria acabado completamente o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas perderam valor? Será que Deus se esqueceu de mostrar compaixão? Será que Ele ficou tão zangado que não quer mais dar a sua misericórdia a mim?
Então pensei comigo mesmo: este deve ser o meu problema, a minha aflição. Penso que grande Deus mudou e deixou de amar o seu povo. Isso aqui, quando você lê na palavra, Salmo 77, 76, 76, ele vai falar, a Bíblia não fala a respeito de depressão, a palavra depressão, mas ele traz uma palavra semelhante, que é aflição. Você vê aqui o salmista falando a respeito dessa grande dor e dessa aflição ao qual ele estava passando. Estou aqui falando de um homem que ele teve com certeza grandes experiências com Deus. Ele teve com certeza situações ao qual ele fora marcado pelo poder, pela graça, pela vida de Deus, é ouvir a voz de Deus. Só que em algum momento ele fora abatido, ele fora visitado pela aflição, que nós podemos então traduzir por depressão. Peraí, pastor, mas você está falando aqui de homens de Deus. Tudo bem, antes de ser homem de Deus, eles eram também homens naturais, sujeito a todos os intempéries da vida. Você vê então a história de Elias, que profeta fantástico, que profeta maravilhoso. Passou ali por um grande desafio com os 450 profetas de Baal, e você conhece muito bem a história desse desafio todo. Os profetas morreram queimados, a água ali não sobrou nada, a pedra virou pó. Isso mostra o grande poder. Depois você vê uma mulher perversa chamada Jezabel, que era contra Deus, que era contra tudo aquilo que falava, que se significava em relação a Deus. E aí mandou procurar, caçar e matar o profeta. O profeta então, ele se esconde numa caverna, ali ele fica, e ali ele buscou ouvir a voz de Deus. Só que no momento que essa aflição é tão grande, que no caso de Elias, no caso de Davi, no caso de nós também, quando damos mais atenção, mais valor à aflição do que a Deus, os seus ouvidos espirituais, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Então ele esperava que Deus falasse de várias formas. Enfim, Deus fala com ele. Mas antes ele se justifica, ele pede a morte, ele quer acabar com a vida. Deus está ali: até quando que você vai ficar assim, Elias? Rapaz, ainda tem alguns milhares que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Está na hora de você se resignar, está na hora de você resolver isso na sua vida, porque o seu problema que você está passando, você está dando tanta atenção a ele, que você não está mais ouvindo a minha voz. Eu quero que você ouça a minha voz. As minhas promessas que eu tenho para você, elas não caducaram, elas simplesmente serão cumpridas no tempo certo. Elias, continue então. Aí você vê Moisés, com quantos milhões de pessoas ali buzinando no ouvido do coitado. Ele queria morrer. Aí você vê a história de Jó, perde tudo e mais um pouco. Ele também buscou a morte, amaldiçoou os seios que amamentaram o dia que ele nasceu. A depressão faz isso. Ela leva você a profundidades que aparentemente não tem mais saída. Mas o que é a depressão? A depressão tem sido chamada de gripe da psicologia por ser tão frequente e comum. A depressão é reconhecida por muitos como a reação emocional dominante da nossa época, chegada às raias da epidemia. Cara, você já viu hoje em dia o quanto de pessoas que está adentrando nesse ciclo de depressão de uma forma tão terrível? Pastores, pastoras se matando, se arrebentando, entrando no último estágio da depressão, que é o suicídio, e isso virou uma febre. Mas
Como são tantas vertentes que vêm falar a respeito da definição da depressão, eu tenho uma aqui um pouco mais simples para que possamos então trabalhar um pouco mais. Depressão é o peso emocional e esmagador de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Depressão é o peso emocional esmagador de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Vamos então falando passo a passo. Depressão é um peso emocional esmagador. O que acontece? Todos nós temos funções, todos nós temos papéis estabelecidos na vida, como pai, como ser mãe, como ser esposa, como ser esposo. No caso do homem, o valor dele, ele se mostra muito bem pelo papel que ele desenvolve, pelo trabalho que ele faz. E quando de repente chega lá um desemprego, ele vê lá que a família tem que ser alimentada, os filhos estão precisando de algo e simplesmente o emprego foi embora, fatalmente ele pode entrar já num estado leve, moderado e crítico de depressão, porque o valor dele está exatamente nisso. Eu preciso sustentar. Quantas pessoas então já passaram por isso, estão passando pela perda então de um emprego? Estou falando então a respeito de um sentido, de um propósito da vida que sumiu. E agora o que eu faço? No caso das mulheres, não é a questão dela sustentar a casa, mas ela dirigir a casa, dela ser esposa, dela ser ajudadora, dela ser mãe. O sentido dela está principalmente, não na razão como é o homem, mas na vida, nas emoções ao qual ela vem carregando dentro de si. Então o que acontece, querido? Em relação a uma mulher, você quer ter uma mulher do seu lado que vai te ajudar, que é pau para toda a obra, que vai estar ombro a ombro com você, vai carregar você no colo se for preciso, ela tem que ser muito bem nutrida. E essa nutrição vem através do quê? Gestos, atitudes e palavras. Não tente você como homem querer algo da sua mulher se você simplesmente não nutrir. Uma mulher, ela está disposta a morar com um homem debaixo da ponte, um homem que dê segurança, o homem que é homem de verdade, não é um calça frouxa, não é um banana. Mas ela não está disposta a morar numa mansão com um homem que ele é grosso, estúpido, intratável, fraco, um Zé Banana, um zero à esquerda, e até para e pensa que o cara de mulher é saco de pancada. Não é assim não. Se você não nutrir bem a esposa que você tem, na hora que você precisar, talvez você não terá essa mulher do seu lado. Então, cuidado. E o propósito da vida, ainda mais agora como casados, é os dois serem cúmplices um do outro. É os dois, na verdade, terem razão para viver e para existir na vida um do outro. Mas uma coisa que eu posso falar, que a depressão, ela não é maligna em si, ela é parte normal da nossa vida humana. Mesmo na vida de gigantes espirituais, como eu falei aqui, eles passaram pela depressão e venceram a depressão, passaram por essa tristeza. Um mínimo de tristeza que você começa a sentir, você já pode considerar como um tipo de depressão um tanto leve, mas é coisa passageira. Às vezes você passa e nem percebeu que passou por isso. Mas falando um pouco mais a respeito dessa depressão, a depressão é sentir-se incapaz. A sensação de sentir-se incapaz parece ser comum a quase todos os casos de depressão. Existem muitas áreas nas quais podemos nos sentir incapazes de manter um bom emprego, de amar e ser amado, de enfrentar a vida depois da morte do cônjuge, viver uma vida cristã vitoriosa, viver um futuro esperançoso
esperançoso. Eu tinha um líder, cara maravilhoso. Um cara que já viajou muito comigo também, para os lugares que eu sempre estive. Batalhador, um pai fantástico, marido excepcional. E ele recebe a notícia que o pai dele falecera. Então ele teve que sair correndo e ele teve que dar jeito de preparar o velório, de correr atrás do sepultamento, aquela coisa toda. E as irmãs dele dizendo o seguinte: você tem que ser forte, você tem que aguentar, porque agora você ficou no lugar do nosso pai. Você é o homem não chora. Não chora pouco. Eu não choro, eu grito, sapateio, esperneio. Eu vou exteriorizar tudo aquilo que está aqui dentro. Vou guardar para quê? E percebi que depois que aquele homem voltara do sepultamento do pai, a vida dele não fora mais a mesma. No relacionamento com a esposa, com o emprego, até a própria liderança dele começou a sofrer. Aí eu chamei ele para conversar. Falei: filho, o que está acontecendo com você? Pastor, eu não sei, está tudo bem. Falei: lógico que não está bem. Pai, mãe, pastor tem olho clínico. A hora que você vem com o milho, nós já vamos com o bolo pronto. Já sabe, o negócio está na frente. Então, por mais que tente querer esconder alguma coisa, se você não fala, o Espírito de Deus revela. Aí eu falei: o que está acontecendo com o seu coração? Você ficou muito mal depois da morte do seu pai. Ele falou: pastor, eu não sei porquê, mas ele começou a falar. Eu falei: e aí que está o problema? Você teve uma grande perda e você não viveu esta perda. Você carregou um fardo que não é seu. A dona lá é sua mãe, não é sua esposa. As suas irmãs são irmãs, não é filha. O pai morreu porque chegou a hora de morrer, paciência. E você tem que viver esse luto. Você tem que chorar. A hora que eu falei aquilo, mas aquele rapaz, ele chorava tanto, ele gritava tanto, ele exteriorizou tudo aquilo. Foi fazer aquilo ali, ele foi embora, livre, liberto, transformado. Mas se você não resolve a questão de uma perda na sua vida, especialmente de um luto, e luto, diga-se de passagem, ele tem um tempo para começar, lógico, com uma perda, com a morte de alguém, ou com uma traição, com um abandono, um período de 1 ano a 3 anos. Passando disso, ele começa a ser algo muito prejudicial na vida da pessoa. Então isso tudo tem que ser jogado fora, tem que ser falado. Ano passado, estava falando em 4 marços, anteontem, que eu fui visitar a minha tia-irmã e a cara o rosto da família toda, povo altamente depressivo. Aí eu olhei aquela situação toda e Deus começou a trazer umas palavras e uma direção. Eu falei: minha amada, por que você chora até hoje pela morte do Reinaldo? Porque, meu filho, minha culpa. Eu falei: você não enterrou esse defunto até hoje? 36 anos. O que a palavra fala? Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Maria, vamos colocar um pouco de entendimento no acontecimento. Quem está de fora muitas vezes enxerga melhor do que quem está vivendo aquele emaranhado de problema. Então, eu falei, ele tinha 12 anos na época, uma coisa assim. Eu falei: você manda ele fazer o quê? Eu mandei ele comprar peixe naquele dia. Ok. Como é que você mandou o Reinaldo comprar peixe? A pé. Como que o Reinaldo foi? Ele foi de bicicleta. Rapaz, ele tinha acabado de ganhar uma Monarch, 12 anos de idade. Pronto.
não tem jeito, tá lascado, é igual papel na mão de criança, não sobra nada. Quando que você ia pensar onde que Reinaldo estava rodando o bairro inteiro com a bicicletinha dele. E a mãe dele falou: vá sem bicicleta porque é perigoso. É muito perigoso. Tá bom, eu vou deixar a bicicleta aqui, tá, mãe? Ele pegou a bicicleta e foi comprar o maldito peixe. A hora que ele foi atravessar a rua, tão entusiasmado com a bicicleta, veio um carro de uma certa empresa e patrolou o menino. Passou no meio dele, abriu todo, saiu a tripa, sabe aquela coisa toda? Enfim, ele morreu. A família toda, então, trazendo esta culpa. O tio que deu a bicicleta foi um homem muito bem sucedido, mas ele amava tanto o sobrinho que ele entrou numa depressão que ele não saiu até hoje. Perdeu toda a riqueza dele e hoje está vendendo um doutorzinho, sabe na onde? Na Praça Ipiranga. Acabou com tudo aquilo que ele tinha por uma culpa que não é dele. Eu falei: olha, a desobediência foi sua ou foi do menino? Foi dele. Então pronto, você não é obrigado a plantar nada, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Então receba clareza na sua vida, amada, por favor. Olha, tem 36 anos que eu estou sofrendo com esse negócio. Eu não imaginava que a culpa não era minha. Meu Deus, por que eu viver desse jeito? Então, acontecimentos na nossa vida, que eles virão, só que também nós temos que tomar atitude. Olha, eu fui traído, eu fui traída, me abandonaram. Quando? Há 300 anos atrás. E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Um líder chegou e falou assim para mim: pastor, fulano de tal está falando de mim. Eu falei: você vai chorar, bebezão? Acorda. Falaram de Jesus, esbofetearam Jesus, ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Estão falando mal de você, você está chateadinho? Vê se cresce. Para de você viver cheio de mimimizinho na vida. Por favor, acorda. Ele olhou assim: ninguém nunca falou assim comigo. Encontrou um, cada um tem um pastor que merece. Você está ferrado. Rapaz, pensa no homem que começou então a crescer na vida, mas coisas mínimas a pessoa ela se sente incapaz de resolver. Coisas mínimas ela não consegue enfrentar, ela não consegue digerir as coisas que vêm acontecendo. Aí você não consegue resolver os problemas. E um problema que muitas vezes nasce dentro de quatro paredes, como eu disse ontem, quando vem, acontece na casa dos pais. Você não resolve as pendengas que você tem com seu pai, com a sua mãe, você leva isso para dentro de um casamento. O casamento muitas vezes ele se torna uma fuga. Mas lá você vai ser a mesma cópia do seu pai e da sua mãe. E isto é algo difícil e terrível na vida de uma pessoa. Depressão é sentir-se sem esperança. Meu Deus, como isso é terrível. Você não tem esperança de viver, você não tem esperança de conquistar, você não tem esperança, você, num momento como esse, a sua fé vai lá embaixo, você não tem mais nem fé. As adversidades da vida vêm para todo mundo, e quando você se sente uma pessoa sem esperança e uma pessoa sem fé, que a sua fé ela agrada ao Senhor se ela for ativada, mas uma pessoa sem fé ela não agrada a Deus, porque a fé está dizendo o seguinte, que há coisas que você não pode fazer e que você confia piamente no Senhor, e quem vai fazer é Ele, e pronto, e acabou. E se Ele não fizer, ninguém faz. E chega uma hora, ou você cansa e morre, ou você começa a tomar atitudes. Quando você vê a história dos multimilionários na face da terra, você vai ver que são pessoas que nasceram para ser pobre, tinha que melhorar muito ainda. Viviam numa miséria só, mas eles conseguiram enxergar na dificuldade, na pobreza, uma forma de se levantar, uma forma de ter esperança em tudo na vida.
Uma pessoa que ela não tem esperança, uma pessoa negativista, com uma autoestima baixa, acontece da seguinte forma, contrário de uma pessoa que ela tem uma autoestima elevadíssima. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, você chega e dá uma bicicleta para ela. Essa bicicleta não vai servir para mim. Vai que eu vou andar com essa bicicleta, eu caio e quebro a perna. E se der uma fratura exposta? Vou ter que colocar pinos, um monte de ferro. É muito complicado, eu não tenho condições. Agora, uma pessoa que tem uma autoestima alta, você dá uma caixa de presente, porém o presente é cocô de cavalo. Ele olha aquilo e fala, tá brincando comigo, né? Onde é que está o meu quarto de milha? Onde é que está o meu cavalo maravilhoso que você guardou? Ele em tudo vê uma chance de romper, de crescer. Cara, daquilo que acontece de ruim na nossa vida, nós temos que entender o que é que eu posso aprender com isso aqui. A minha esperança, ela está no Senhor, e é no meio das adversidades que Ele vai me ensinar todas as coisas que eu preciso para crescer na minha vida. Por favor, pastor, até mesmo esperança com essa onça que eu casei? Sim, com certeza, até com a sogra você pode ter esperança, sem dúvida. Pode ficar tranquilo que Deus dá esperança em tudo. Se a bicha da sogra for uma praga tão ruim na sua vida que nem o capeta aguenta, hora que Deus leva. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fiz isso. A desgraçada. Eu não aceito você, eu não fiz filha para casar com ninguém. Eu amaldiçoo vocês. Falei, sai daqui, Satanás. Simplesmente. E ela era louca de jogar pedra. Entrava nas bocas de fumo, batia na cara dos traficantes e saía andando. Polícia, ela entrava na delegacia, até parece que ela era a supra-sumo do poder da autoridade. Na avenida do CPA lá em Cuiabá, carro vinha a 300 por hora, ela abriu os braços. O carro freava em cima da miserável. Eu falei, Deus, o que é isso? Casamos. Com um mês de casado, a mulher aprontou tanta coisa. Ela saiu quebrando vidraça, saiu quebrando telhado, tal, isso, aquilo. Começou a fazer um escândalo lá perto de casa. Eu falei, peraí, de pastor e louco todo mundo tem um pouco, né? Falei para a esposa, eu falei, fica aí, eu vou dar um susto nessa velha. Peguei um cinto desta grossura e falei, olha o que eu vou ensinar a senhora. Mas eu tô saindo aí agora. Isso deu um carreirão na velha. Gente, a velha não conseguia andar direito. Mas a hora que eu olhei para ela, ela estava longe. E andou mais ou menos, voltou para a casa dela, de Cuiabá, do Duque de Caxias, lá no Jardim Industriário, deve dar uns 30 e poucos quilômetros. Ela foi sozinha a pé andando. Ele falou, não preciso de dinheiro para pegar ônibus nenhum, eu vou a pé. E foi. Davi nasceu, chegamos no hospital, Davi estava lá no berço, e ela falou assim, cadê a minha filha? Eu falei, está lá no quarto. Cadê o meu neto? Eu falei, ele está no berço. Eu estava estendendo as roupas. Falei, uai, o negócio tá esquisito. Eu falei, eu vou lá ver o que essa velha sem vergonha tá tentando fazer. Cheguei lá, ela estava com a mão no pescoço do Davi para matar o Davi enforcado. Rapaz, deixei a crença do lado, esqueci que sou pastor, peguei aquela velha, dei-lhe um murro e ela parou na parede. Falei, escuta aqui, eu vou curar a senhora na porrada. A esposa falou, o que está acontecendo? Falou, nada. Ela é sua mãe, não fala nada, não desonra, mas essa desgraça não é nada meu. E era louca de jogar pedra.
Então essa mulher prejudicou tanto, mas prejudicou tanto. Os filhos não queriam nem saber. O bairro onde o filho morava fez um abaixo-assinado para ela não entrar lá, porque ela quebrou tudo quanto é vidraça do bairro. Eu falei, mas coitada miserável, não pode ficar assim não, dá jeito de aposentar ela. E cuidava e tal, isso, aquilo. Quando ela estava naqueles dias, misericórdia. Um dia eu tinha que levar a abençoada no psiquiatra para pegar os remédios. E a cabeça dela desse tamanho, o capacete desse tamanho. Eu coloquei ela na moto. Eu falei, vamos, amor. Vou levar você de moto. Não, eu posso ir a pé. De moto. Tá bom. Menino, mas eu ria tanto, mas eu gritava tanto. Acelerei aquela moto. Pode fazer isso, tá? O capacete ia rodando na cabeça da velha. Mas ela grudou e viu, falei, eu te ensino como é que mexe com o pastor, amado, eu te ensino. Chegou lá, a pressão estava 20 e tanto por 20 e tanto. O que aconteceu? Falei, não sei, eu trouxe ela aqui para uma consulta. Ela, meu filho, deixa que eu vou a pé. Eu falei, a senhora vai comigo de volta, eu te ensino. Aí ela falou assim, o meu objetivo é acabar com você, com a vida da minha filha e com o meu neto. Eu falei, vamos ver quem que acaba com quem primeiro? Eu tenho um Deus que já matou, foi um monte. E fui orar. Eu estava orando, o Senhor falou assim para mim, ela não tem 1 ano de vida. Eu falei, toma. E fui lá falar para a esposa, falei, olha, a sua mãe morre neste ano. Pois você acredita que a mulher era tão espirocada da cabeça, mas tão terrível da cabeça, que simplesmente fui levar o dinheiro do aluguel e cesta básica, aquela coisa toda, ela estava muito gripada. Falei, dona fulana, vamos aqui no posto de saúde, a senhora vai tomar um remédio, aí vai deitar amanhã, eu venho ver como a senhora vai estar. Tá bom. Ela pegou o dinheiro do aluguel, colocou no bolso. Eu vou fazer aquilo que eu quiser e ninguém manda em mim. Foi atravessar uma avenida muito movimentada, veio um carro lá pra cá e patrolou a velha, quebrou 90% do corpo dela. Infelizmente ela buscou isso. Você tem que tomar cuidado com as coisas da vida. Vai fazer o quê? E era um tipo de pessoa típica aqui assim, que não tinha mais esperança de absolutamente nada mais. Tinha uma carga genética das mulheres da família, todas com problemas psicológicos assim terríveis. Mas da onde que nasceu esse problema na vida dela? Uma desilusão amorosa tão grande, mas tão grande, que ela não conseguiu superar. Então as coisas da vida que acontecem, você precisa hoje entender, colocar para fora, para resolver tudo isso, porque senão isso ainda vai continuar a ministrar na sua vida até então. Agora, uma pessoa que ela não tem esperança, ela não tem aquele sentimento ardente de que algo bom pode acontecer na vida dela. A visão dela é uma visão completamente distorcida de tudo. Ela não consegue lançar uma palavra de bênção, de conquista, de vitória. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser curados para levar então essa esperança para a vida de tantas e quantas outras pessoas que existem por aí. Olha só, qual a diferença entre fé e esperança? Fé é o conteúdo do que cremos, e a esperança é a atitude com a qual aguardamos a realização de nossa fé. Eu creio, e por isso eu chamo a existência, e eu vou criando na minha vida, na minha mente, no nome de Jesus, que aquilo que eu quero vai acontecer. Eu estava falando para a pastora Sara a respeito da minha casa, onde eu comprei em 2013. Cansei desse negócio de todo mundo falar, olha, você é uma bênção. Olha, você orou, eu casei, fui curado, comprei carro, comprei casa, papai. Eu morava numa casa de adobo. Aquela casa cuiabana, que da sala você enxerga lá o cachorro no quintal. Aquele trem compridão. Tudo na minha vida aconteceu naquele lugar. Eu falei, Jeová, senta aqui, vamos conversar um pouco.
Isso depois de um domingo à noite. Cansei desse negócio de ser bênção na vida dos outros. Eu quero ser bênção para a minha vida mesmo. Eu tenho direito, até parece que eu posso falar assim, mas eu tenho direito, eu quero uma casa num condomínio fechado, que tenha 3 quartos, que tenha lá quadra. Eu não jogo nada que dirá futebol, mas tem que ter piscina e tem que colocar um monte de coisa. Ó aqui, eu vou apertar meu dedo aqui, eu vou dar enter nesse negócio e essa casa vai ter que aparecer, viu? Isso era meia-noite e pouco, eu lá, falando com o Jeová lá em casa. Acho que se os vizinhos passam lá, eu falei, esse homem não tá certo da cabeça, é louco. Tá sozinho reclamando da vida. A hora que eu dei enter, apareceu uma casa, num condomínio fechado, e quando acaba, a casa estava numa imobiliária do irmão nosso da igreja. Liguei para ele, falei, rapaz, você não está vendo que eu estou buscando uma casa? Já estou sofrendo 2 anos aqui querendo uma casa, e uma casa aqui na sua imobiliária. Ele falou, pastor, não tem casa na imobiliária. Tem sim, vê aí. Quando ele viu aquela casa, ele falou, pastor, essa casa vai ser sua. Eu falei, eu sei. Pastor, essa casa aqui é de um outro pastor. Começou a melhorar, começou a falar minha língua. 175 mil. Eu não tenho dinheiro. A minha moeda é a fé. Simples assim, você não precisa ter dinheiro. Só precisa colocar sua fé em ação. Pastor, eu vou conversar com o pastor lá. Ele foi lá e falou, mas é o pastor Paulo, sim, que foi pastor da minha filha aí, sim. Então faz a casa para ele. De 175 faz a casa por 135 mil. Pô, mas só 40 mil de desconto que ele vai dar? Por favor, ele tem que me dar essa casa. Aí fui na Caixa Econômica, financiei 120 mil, ainda faltavam os outros 15 mil que eu não tinha da onde tirar. Resumindo, eu sei que eu paguei a casa, entrei naquele negócio e estou lá até hoje, mas eu já estou falando, Senhor, eu já estou cansado dessa casa aqui, eu quero um apartamento agora na Avenida do CPA, lembrando que eu não tenho dinheiro e o Senhor é o meu chefe, é meu patrão, meu Deus, o dono do Ouro da Prata, então trata de me dar. Aí tem um outro pastor lá, que ele é corretor. Pastor Paulo, e aí? Eu falei, ok. Aí nada, vai olhar o apartamento, como tem que ser, vai providenciar papel que você precisa, não precisa de nada, só precisa orar. E esse trem vem acontecer. E sabe o que acontece? Eu já vou gerando na minha vida, nas minhas emoções, até mesmo o ambiente do apartamento onde eu vou morar, no nome de Jesus, sem ter dinheiro. Quem vai me dar é o Senhor. Mas quem vive numa vida sem esperança, sem fé, ela não consegue sonhar com absolutamente nada. Ela não consegue entender que a vida é feita de fé e de esperança que vem de Deus e pronto, acabou. E não na confiança na nossa própria força, naquilo que nós pensamos que nós somos, mas no Senhor que tudo pode nos dar em nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, qual a cor da sua bênção? Qual a dimensão da sua bênção? Qual o tamanho da sua bênção? Traz isso para a sua memória. Começa a trazer a existência, porque tudo aquilo que você precisa já está no depósito dos céus, no armazém dos céus para a sua vida. Então se posicione no nome do Senhor Jesus. Mas o país está em crise, daí? Dane-se o país, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. É nele que a minha vitória é certa e tudo vai acontecer. E acontece. Mas um outro tópico aqui para eu correr um pouco mais. A depressão é sentir-se incapaz de lidar com a vida. Quando enfrentamos alguma atividade na qual no passado não saímos bem ou nos sentimos incapazes. Facilmente pode surgir uma pequena depressão quando precisamos enfrentar esse problema. Às vezes descobrimos que estamos criando defesas para não encará-los, fugindo do problema, passando para frente, esquecendo dele. Por exemplo, eu sou péssimo para consertar carros ou problemas elétricos e algumas coisas mais assim. Há coisas que nós não temos habilidade. E muitas dessas das nossas inabilidades vêm exatamente lá de um passado de algo traumático que aconteceu contra a nossa vida. Eu tenho uma pessoa maravilhosa, são 3 mulheres. E 3 irmãs e um irmão. Fruto de um lar disfuncional. Aquele pai autoritário,
aquele homem sem caráter nenhum, aquele homem que, não sei por que miséria, ele abusou das 3 filhas, sexualmente dizendo. Ele abusou também do próprio filho. E ano passado, retrasado, aquele homem já pai, formado, ele numa roda de conversa dizendo: até hoje eu lembro quando meu pai, ele masturbou em cima do meu bumbum. Ué, que é isso? O negócio está tão latente, guardado contra a vida dele, que ele já não sabe mais o que faz. Aquele homem, a esposa dele começou a passar por um processo de uma doença nos rins, e eu fui chamado para estar orando por ela. A cada tempo, a cada oração, Deus estava realizando um milagre na vida daquela mulher. Os rins estavam voltando a funcionar. Quando ele viu que o rim estava voltando a funcionar, ele falou: pastor, eu não quero mais você na minha casa, eu quero que você vá embora daqui. Eu falei: ok. Reuni então a esposa e os filhos. Falei: olha, pela autoridade que aqui é constituída, deste miserável, zero à esquerda, tarado, sem vergonha, safado, que não vale nada, eu não vou mais colocar os meus pés aqui, porque ele não quer ver a recuperação da mãe de vocês. Eu não vou andar contra a autoridade, mas infelizmente ela também não vai ficar muito tempo viva. Mas sabe qual que era o plano dele? Que a mulher morresse, para que ele pudesse ficar com a aposentadoria federal dela. 2 meses depois a mulher morreu, e ele se esbaldando naquela aposentadoria maldita. E ele fora buscar também abusar sexualmente dos netos. Resumindo, as 3 filhas e os filhos, problemas terríveis dentro do casamento. Fui chamado então para tentar atender a filha do meio. Que eu cheguei lá: e crente, anda com a Bíblia igual a Rexona debaixo do braço, desodorante. O miserável daquele velho lia a Bíblia para tudo quanto é lado, conhecimento fantástico, mas nunca tendo revelação. Ele abusou sexualmente dessa menina, e da lua de mel até o presente momento foi um grande sofrimento, e tem sido um sofrimento que o marido desenvolveu então um problema cardíaco terrível na vida dele. Os filhos, 2 são médicos. Estava até conversando com o Lúcio a respeito de um deles. Quando o rapaz ia fazer vestibular, falei: filho, dá uma informação. Você quer fazer medicina porque o seu tio é médico? Porque você tem os seus primos, os 3 que estão fazendo medicina? E pela vontade do seu pai? Não, tio, é porque eu quero. Eu falei: não quer. Você vai ser um médico frustrado, pense muito bem nisso. Então ele fez medicina, mas pensa no médico que para dar uma injeção em alguém, pela de medo. O pai dele, muito bem relacionado, chamou um amigo dele, que é diretor do Hospital Santa Rosa, falou: rapaz, eu preciso de uma vaga para o meu filho. Falou: mas peraí, é seu filho, traz ele aqui agora, eu preciso dele aqui, eu vou dar um emprego para ele. Pensa no menino inteligente. Não posso ir. Vai que eu dou uma injeção, eu faço algum procedimento, ou vou fazer alguma cirurgia, e eu posso matar um político, eu vou ser processado, eu vou ser preso, acabou a minha vida. Não foi. Ele prefere ficar lá em Santo Antônio, num postinho pequeno, atendendo de vez em quando e prescrevendo uma dipirona que qualquer um prescreve, mas ele não assumiu esse papel dele. Fruto do quê? De uma mulher, de uma mãe
que infelizmente é altamente depressiva. E quando eu cheguei lá, há anos não abre as portas e janelas, não pode limpar a casa. Ela então estava tomando banho. Quando tomava banho de roupa, deixava a roupa secar no corpo, porque se eu tirar a roupa, sabe o que vai acontecer? Do lado direito e esquerdo, os vizinhos, eles são macumbeiros. E os demônios vêm de lá pra cá querendo me ver nua. Eu falei, quem disse pra você que capeta está interessado no seu corpo, no seu sexo? Quem disse que ele precisa de você estar vestida para ele ver você? Não, peraí. Cheguei lá, eu falei, isso aqui é decoração? Papel higiênico pendurado nas lâmpadas, nas taças, nos armários, nos pratos. Falei, por que isso aqui? Sabe o que acontece? É porque aqui tem os olhos dos capeta. Eles estão me olhando, estão me observando. Eu falei, fulano, não é nada disso. Não, é assim. Nós temos que orar para mandar embora, mas por mais que ore, eles não vão. Eles são resistentes. Eu não posso comer agora qualquer comida porque eles querem me matar. Eu falei, você já está morta há muito tempo. Você tem que vir à vida agora. E sabe aonde aconteceu a sua morte? No dia que seu pai abusou sexualmente de você. Você matou os seus filhos quando você foi transferindo toda a sua raiva, todo o ódio, toda a dor, toda essa amargura, exatamente de coisas que aconteceram contra a sua vida. Graças a Deus aquele homem morreu, porque ele prejudicou a vida de tanta gente, mas até então, nem os remédios estão tendo resultados positivos na vida daquela mulher. E tem sido algo terrível. E pensa numa mulher que era muito bonita, inteligente, que trabalhava muito, que cozinhava muito, se vê num estado daquele jeito. Isso acontece por quê? Porque não resignou, não resolveu, não buscou ter uma outra visão, uma outra ótica dos acontecimentos da vida dela. É bem verdade que quem bate esquece, quem apanha lembra. Então você que apanhou, está na hora de você resolver o que eu falei ontem a respeito do passado, resolver, jogar fora e prosseguir com a sua vida, porque senão você não vai muito longe. Isso é terrível. Então essa depressão, ela pode acontecer. Agora, por que ficamos deprimidos? Depressão é uma enfermidade complicada, porque ela não tem apenas uma ou duas ou três causas. Existem muitas delas que facilmente vão se misturando e acumulando para torná-la mais complicada ainda. Mas a depressão aqui, nós podemos falar alguns tipos, por onde ela na verdade pode nascer na vida de uma pessoa, ela pode aparecer. Por exemplo, causa físico-hormonal. A depressão frequentemente tem uma origem física. A falta de sono e uma boa alimentação e uma alimentação imprópria estão entre as causas físicas mais simples. Outros fatores mais complicados seriam o efeito de entorpecentes ou diabetes, desequilíbrio de hormônio com o problema da tireoide ou a menopausa ou então tumores cerebrais. No caso dos homens, a andropausa. É a falta de algum tipo de hormônio. Quantas pessoas que chegaram de lá, pastor, ora aqui porque acho que eu estou possesso, eu estou possessa e tal. Não, peraí, o que está acontecendo? Você já foi fazer um estudo do seu equilíbrio hormonal para saber como é que está, se tem que fazer alguma reposição de hormônios, esse negócio todo, se tem que haver uma ingestão de certos tipos de alimento que tem ali a serotonina, que vai te dar o hormônio da alegria, aquela coisa toda. Você tem que olhar isso, não vai espiritualizar todas as coisas. Há coisas que acontecem na nossa vida que ela é físico, que ela é hormonal. Então você tem que trabalhar a respeito de tudo isso. Quantos casos de pessoas que depois buscaram lá um endocrinologista
neurologista, as mulheres foram para ginecologistas, esse negócio todo, e resolveu o assunto. De repente você tem que entrar com um psicotrópico, com os barbitúricos da vida, alguns remédiozinhos básicos por um tempo, porque você tem um corpo, esse corpo tem que ser cuidado. Então, se tem que tomar um remédio, faça isso. Aqui eu posso falar dele, é só a Lúcia que conhece ele. Um outro grande líder nosso, ele veio do outro estado, chegou lá em Cuiabá com 3 malinhas, um dele, uma mala do filho e da esposa. Menino 15 anos, aquela coisa toda, todo mundo tranquilo, vamos enfrentar a vida aqui em Cuiabá e tal, e assim foi. E Deus começou a abençoar. De repente, aquela mulher falou: pastor, eu quero ter mais um filho ou uma filha, mas o meu marido não quer, nem está me procurando direito. Falei: amado, vem cá, você não está comparecendo como tem que ser? Que negócio que é esse? Mulher inventar uma dor de cabeça, tudo bem, mas você inventar dor de cabeça, toma vergonha na sua cara, rapaz. Vai cumprir o seu papel. Você não tem que orar para você morrer para poder casar com um homem de verdade, porque você é calça frouxa, você é muito devagar. E olha, comentando ali com o Lúcio, ele dizendo também que igreja, depois que passa dos 1000, meu Deus, tem tudo quanto é problema. Até homem que tem dor de cabeça para não cumprir o papel. Desse daí já encontrei um monte. Falei: meu Deus, como é que pode? Ah, pastor, mas não adianta, porque ela tem que passar por uma cirurgia de um ovário, tá? Não vai dar certo. Tem esse problema físico? Tem. Fulana, vai fazer a cirurgia. E ele: pastor, não vai adiantar. Cala a boca, ela vai fazer a cirurgia, você vai fazer o seu papel depois. E pronto. E ele torcendo para que nada acontecesse. E ela foi e fez a cirurgia. Ainda no resguardo, ela: ai, pastor, essa cirurgia não deu certo. Eu falei: por quê? Ai, tô com tanta ânsia. Essa cirurgia ela vai curar daqui 9 meses. Como assim? Eu falei: você está grávida, amada. Ah, não tô. Não, eu que tô. Vai fazer logo o exame. Fez o exame. Lá vem a Débora. E foi aquela maior alegria e tal, isso aqui. Débora estava com 1 ano. O homem me liga: pastor! Eu falei: o que foi? A mulher está grávida de novo. E agora é 2, pastor. Eu falei: ah, virou pai de nações agora então? Você acredita que o homem entrou em depressão? Tivemos que afastar ele da liderança, de tudo, que na onde ele trabalha, ele começou a descer o sarrafo em todo mundo. Eu falei: você fez isso? Pastor, preciso de sua ajuda. Mas eu sou homem, pastor. Eu falei: daí? Eu sou crente. E daí? Mandar tomar esse remédio aqui. Ué? Porque você é discipulador? Porque você já ganhou um monte de almas? Porque você prega? Porque você faz e acontece? Você pensa que você não pode passar por um problema de depressão? Cara, você tem um corpo e você não cuidou do seu corpo. Diga-se de passagem, 3 crianças gritando no seu ouvido, até eu entro em depressão, até morro. Mas eu fiquei só para mim, né? Eu falei: agora vamos cuidar de você. Vamos dar jeito. E vai tomar remédio como tem que ser. E vai parar de trabalhar por um tempo. E vai cuidar. Ele rejeitou as crianças. Não quero. Eu sou um pecador, devo estar possesso. Nem o capeta que é eu, porque eu não quero os meus filhos. Falei: isso é normal. Eles chegaram tomando espaço seu, que já era um espaço conquistado e muito tranquilo. Então fica sossegado. Eu vou entrar com todo esse lado de aconselhamento, de oração, mas não é nada espiritual aqui, é físico. E assim, ministrando, orando, acompanhando e fazendo outras formas e maneiras para estar junto dele. Rapaz,
Rapaz, hoje fizemos o aniversário, foi sexta-feira passada, retrasada, lá em casa, dos meninos. Pensa num pai que é desesperado por esses meninos e pela menina. Ele falou: pastor, eu passei por isso. Pensei que eu não ia ter jeito. Com certeza tem. Você é ser humano também, então para com isso. Joga fora toda essa situação. Depois, causas ambientais ou externas, experiências negativas na infância, especialmente por rejeição ou abuso, podem levar à depressão na vida adulta. Tais experiências também levam a vida adulta à depressão, especialmente se o seu sentido de valor e significado é ameaçado ou destruído. Para o homem, isso tende a acontecer quando fica desempregado, como eu falei, né? Por um longo período. A mulher tem maior tendência à depressão quando o marido não valoriza ou apoia a esposa. De repente, um bambambam, o que era o general lá da polícia militar, a esposa dele me liga: oi, você é o pastor Paulo? Sim. Olha, tem um cara aqui da sua igreja que está embaixo da cama, aqui em casa. Na sua casa? Quem? Fulano de tal. O que ele está fazendo aí? É o seguinte, ele ficou louco. E a única pessoa que ele aceita a vir falar com ele é você. Tá bom. Então tem o carro da polícia aqui, carro de polícia para vir me pegar. Manda seu carro, por que eu vou ficar andando em Camburão? Tá bom. Lá vai eu, de grande, na casa do abençoado. A hora que eu cheguei lá, eu falei: fulano, você que é o bambambam da polícia militar aí? O cara foi criado lá em casa, nem prestei atenção. Falei: cadê o louco? Onde é que tá? Tá debaixo da minha cama. Tá bom. Foi lá. Tá fazendo aí? Os caras tá aí. Que cara? Os caras vai maquinar. A maquinar quem, rapaz? Não, o negócio tá ficando complicado. Aí eu chamei o bambambam da polícia militar lá, o general, falei: olha, ele trabalha com você, ele trabalha filmando, né? O que ele filmou, o que ele tem de informação, isso prejudica ele? Não, o trabalho que ele faz é para mim, o trabalho que ele faz é para a polícia, o material tudo é polícia, ele não tem nada a ver com isso. E esse homem gemia, esse homem chorava. Conversa comigo aqui. Eu falei: eu não vou ficar debaixo da cama dos outros, sai daí. Não, os caras vão me pegar. Mas quem vai te pegar sou eu. Saí arrastando ele pela perna. Falei: você vai querer que eu fale com você aqui, ou vou pisar no seu pescoço? Eu falei: eu não vou ficar falando com eu que está louco da cabeça agora. Você não precisa de mim como pastor. O que você precisa é de um psiquiatra. Pois é, pastor, eu falei para ele, falou que ele não vai. Lógico que ele vai. O pastor ainda é meio audacioso mesmo. Vai sim, pode marcar que ele vai. Foi lá no psiquiatra, veio com calhamaço de remédio. A mulher me liga: o homem não quer tomar esse remédio. Ele falou que ele não vai tomar. Mas ele tem que tomar. Ele falou que ele não vai. Ele vai. Ah, mas ele vai. Cheguei lá. Cadê o remédio? Qual que é esse aqui? Tem que tomar quantos? É um por dia. Eu falei: põe 2 na mão. Apertei o nariz dele e falei: abre a boca. Enfiei o remédio, mandei água, dormiu quase 2 dias. Eu falei: gente, tá vivo ainda? Tá respirando, pastor. Falei: então tá bom. Aí eu cheguei lá, falei: aí, coração, vamos tomar remédio? Vamos. Ela falou: agora como que o médico falou para tomar? Sim, falei: vamos diminuindo as doses também. Isso é coisa rápida. Eu entendo um pouco da medicina também. Vamos embora. E tirei o remédio, homem. Eu falei: agora eu posso falar com você. Agora eu posso ministrar na sua vida. Qual foram as causas da vida do abençoado lá? 12 anos de idade. Ele, filho de uma mulher prostituta, no Rio de Janeiro. De lá ele veio embora. Ele veio pedindo carona de caminhão em caminhão até chegar no porto. No porto, para ele poder se sustentar, ele estava lá engraxando sapato, lavando o carro. Só que muitas vezes ele foi abusado sexualmente para ganhar um prato de comida. E aquilo não fora resolvido dentro da vida daquele
homem. Ele chorava tanto, ele gritava tanto, que tudo isso, com o que ele filmava, o que ele via, fora reavivando a memória dele. Coisas que ele tinha passado na vida, o ambiente ao qual ele tinha vivido, e ele não conseguiu superar toda aquela situação. Era muita dor, era muito sofrimento, até que chegou um momento de uma ministração propriamente dita na vida dele, e aquele homem gritava, ele chorava, ele esbravejou com tudo o que aconteceu na vida dele, mas ele saiu dali completamente liberto. Hoje nós paramos e sentamos e relembramos, e ele diz: pastor, quanta coisa eu passei na minha vida, mas quando eu olho lá para trás, eu vejo quanto Deus foi maravilhoso comigo, e agora eu estou aqui completamente liberto. Então, há ambientes que as pessoas vivem que vai contribuindo para toda essa depressão, para esse esmagamento emocional, para toda uma falta de esperança e falta de fé. De repente você tem que mudar de ambiente. De repente você tem que mudar da casa dos seus pais. Não dá para ficar onde está. Teve pessoas que eu pedi e fomos correr atrás de uma outra casa, porque o ambiente com o pai e com a mãe era um ambiente mais opressor que poderia existir. Não é que está desonrando pai e mãe, mas eu não posso permanecer desse jeito. Eu não posso viver dentro de um lar, agora, ainda mais que hoje aqui eu já tenho uma boa idade, viver sofrendo. Uma abençoada lá, tenho trabalhado um pouco com ela, 42 anos. Eu sofro muito na casa da minha mãe. Lá eu lavo, eu limpo, eu passo. E a minha mãe, ela mostra que ela nunca me aceitou. Na verdade, ela não queria a minha gravidez, e eu sou um atrapalho na vida, na casa da minha mãe. Falei: você está atrapalhando sua mãe. Como assim, pastor? Eu falei: 42 anos na barra da saia de mãe até agora. Mas se eu fosse sua mãe, já tinha chutado você aos tapas para fora. Amada, você atrapalha. Você não é retardada da cabeça, você não é débil mental. Uma mulher até bonita, mas quem é que casa com uma depressiva preguiçosa desse jeito? Por favor. Eu estou tentando uma casa da prefeitura. Vá tentar uma kitnet da prefeitura, mas sai da casa de sua mãe, porque você já está atrapalhando. 30 anos comendo, bebendo na casa de pai e de mãe, não toma tendência para nada, atitude para nada. Você virou um zero à esquerda, lamento te falar. Não estuda, não tem plano, não tem projeto, só tem projeto virtual. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Ouvi, daí a direção: pastor, eu quero conversar. Eu falei: senta aí. Pois é, pastor, lá em casa eu falei: esqueça da casa da sua mãe, eu quero saber como é que está a casa da prefeitura. Eu estou indo lá agora para ver se eu já consigo tirar. Enfim, então já vai levantando daí, porque o que eu falei para você fazer, se você não fez, não vem gastar meu ouvido, que ele não é pinico. Sai daqui, vai embora. Só volta aqui com uma chave ou da casa ou do seu apartamento, senão não posso falar com você. Não vou gastar meu tempo quando eu ver com você. Não vou gastar vela com defunto ruim, por favor. Mas você sabe que você está certo, pastor? Eu falei: eu sei. Por isso que eu estou lavando sua cara para ver se você acorda. Pastor, é que ninguém nunca falou assim comigo. Eu falei: pois é, eu acho que uso óleo de peroba na minha cara, lavo sua cara porque eu tenho cara de pau sem problema nenhum. Capaz que você acorda. Pastor, você acredita que já estou com a minha casa montada em relação aos meus móveis e assim vai? Então você precisa ser chacoalhado e acordar para a vida. Eu nunca vou casar. Não vai mesmo, porque você é quem cuida de sobrinho, você é quem lava, quem passa, quem cozinha para um monte de irmão dentro de casa. Que tempo você vai ter para namorar? E outra coisa, dá uma ajeitada nesse cabelo seu, porque eu acho que você está usando shampoo de cana, que o seu cabelo está um bagaço. Ela falei: eu falei: aí não dá, amiga, não dá. Tem salão pra quê? Você não tem dinheiro?
Senac faz o seu cabelo de graça. Tem aluno lá para isso. Você vai prestar? Eu não sei, deve prestar. Mas faz alguma coisa. Cara, você não pinta seu cabelo de cor de azul banana, nem de ronco de avião, você não faz nada. E quer ser atraída e atraído como? Tem uns caras que é só Jesus na casa, não parece com nada, o miserável. Não se cuida. A academia do governo tá aí. Tem uma praça para lá, né? Lá em frente do hotel, que tem academia para velho. Vai nesse lá também, se for o caso, mas faça alguma coisa. Não tem nada na vida e acha que ainda pode entrar em depressão. Vai caçar serviço, filho, por favor. É a melhor coisa que você vai fazer. Não é verdade? Senão vai ficar uma mulher chata, velha, sem graça dentro de casa, mal amada, mal cuidada, e um rabugento dentro de casa preguiçoso. Aí dá depressão mesmo. Mas não tem jeito, vou fazer o quê? Incapacidade aprendida, quando percebemos que a nossa atitude não estão dando resultados, por mais que tentemos. Há coisas que você está fazendo na vida e ele não está dando resultado, você está tentando, de repente não é mais para você fazer aquilo. Mas eu estudei para isso, mas não aprendeu a matéria pelo jeito. Vai mudar de curso, vai fazer outra coisa. Quantos homens e mulheres muito bem formados aí assim, que simplesmente faz cada bolo. Eu tenho nossa pastora lá, ela é formada em administração em comércio exterior. Então já é top, abençoada. Mas ela não se deu bem nisso. Sabe em que essa mulher está se dando bem? Fazendo bolo. Gente, o bolo da pastora Osaine, você come de joelho e come sozinho. Mas o troço é maravilhosíssimo. Eu falei, ainda vou lá aprender com a senhora esse negócio. Ela não vence fazer bolo. Ela entrega para quase todos os órgãos do governo. O marido está lá trabalhando na igreja, dá um tempinho, ele corre, ele vai entregar tudo para tudo quanto é lugar. Ela tem hora que ela tem que pedir para parar, não dá mais para atender muita gente, mas o produto é excelente. Sabe onde que Osaine está agora? Nesse exato momento, acabaram de pousar lá na França, lá em Paris. Foi visitar, ver os 130 anos da Torre Eiffel, fazendo bolo. Vai fazer bolo então. Vai fazer alguma outra coisa. Porque quando você vê o fruto das suas mãos acontecendo, você vai prosperar. O seu senso de valor, de aprendizado, vai tendo um outro significado na sua vida. Você foi dotado de capacidade estabelecida em Deus, no nome de Jesus. Está falando para a Sara que eu ganhei uma máquina de costura. Parece que eu vou vender esse negócio. Mas por que eu vou vender? De repente tem a barra dos trem para fazer aqui em casa. Eu vou aprender a costurar nesse negócio. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui ver o pai dos burros como eu, o Google. O Google te ensina tudo e mais um pouco. Amado, não tem esse negócio de você não saber fazer nada na sua vida. Você sabe. Receita de purê, por favor. Se você faz aquele purezinho sem graça, pega lá uma colher de manteiga, pá, joga leite, ferve o trem. É isso aí que você come? Ah, por favor, toma vergonha na sua cara. Você vai cozinhar muito bem esta batata, escorre toda a água ali, você coloca a manteiga, um pouquinho de sal, requeijão, creme de leite, leite em pó, bate na batedeira, vai ficar fino o negócio. E outra, aí você vai aprender a fazer um molho barbecue em casa, caseiro, açúcar mascavo, vinagre, um pouquinho só de, aliás, uma xícara, depois tu passa a receita melhor, daquele trem vermelho, como é que fala o nome dele? Ketchup, um pouquinho de maizena diluída, tá pronto o molho mais chique que tem. Com uma boa costelinha de porco assado, então, um lombo de porco assado, tá pronto o prato, por favor. E a lasanha de pintado, então? Amado,
Eu tive que aprender a fazer de tudo nessa vida, então eu já cozinhei muitos anos para 200 e poucas pessoas sozinho. Então esse negócio de você como mulher, que não sei fazer nada, até queima a água do café. Por favor, vai ler Google, aprende com o pai, com a mãe, mas vai fazer alguma coisa. Deixa de ser insignificante. Não é verdade? O homem que chega em casa que não ajuda em nada. Rapaz, e eu ensinei minha esposa como lavar, passar, limpar e cozinhar e fazer tudo e mais um pouco. Esse negócio que contrata uma diarista miserável, chega lá, dá aquela maquiada. Não. Quando eu entro em casa, eu olho tudo. Eu cheiro tudo. Aí eu chego lá, que poeira que é essa aqui? Amanhã é dia. Amanhã a dona fulana vai estar lá em casa. A mulher tem 64 anos. Foi criada na roça. Eu falei, eu vou dar habilidades para a senhora aqui, como é que se lava um blindex, para ele não ficar escorrido. Que negócio feio, ridículo aqui. Depois de muito bem lavado, muito bem enxugado, a senhora vai passar nele agora um lustramóveis e vai criar uma película e fica maravilhoso esse negócio aqui assim. E ela vai aprendendo. O duro quando a dona Helena tá lá cantando e querendo fazer segunda voz igual a Gabriela Rocha, com aquela voz tá cara rachada. Eu falei, Jesus, o que eu falo? E ela emenda cozinho antigo da harpa cristã, e depois ela pega a Gabriela aqui, ela mistura tudo, e ela quer fazer arranjo como faz a Ana Paula Valadão, não vire nada. Davi, pai, por favor, foi Davi, cala a boca, eu sei que você canta muito bem, filho, mas aguenta a velha, porque ela tá aí fazendo alguma coisa. E assim vai. Cara, não há nada que você não possa aprender na vida. Uma outra forma que a pessoa ela pode entrar num processo de depressão é ela ter um pensamento negativo, fixar-se do lado negativo da sua vida, esquecer que a vida ela é maravilhosa. Outra coisa, o estresse ou tensão. Uma pessoa que vive eternamente sobre essa tensão de resolver, de ter que fazer, de dar resposta, uma alta cobrança, aquilo tudo vai gerando um processo de depressão. Uma ira, então, não resolvida na vida dessa pessoa. Uma culpa falsa. Coisas que aconteceram, mas você traz para você como se fosse a culpa sua. Tem a culpa falsa e a culpa verdadeira. A culpa verdadeira, ela mostra algo que realmente você fez, mas que você agora está aqui para resolver toda essa situação. Mas há pessoas que não assumem as próprias culpas e lançam culpa na vida de uma das outras pessoas. E não tem por que ser assim. Sabe uma outra coisa que pode levar a pessoa a um estado de depressão terrível? Guerra e batalha espiritual. No caso de Elias, como eu falei no início, ele passou por uma guerra, uma batalha espiritual tão grande que o corpo dele sentiu, as emoções dele sentiu. E aquilo foi altamente prejudicial. Você mexer com espíritos malignos não é fácil. Não é fácil. Quando você olha, quando você pensa que você pode fazer alguma coisa, a sua dependência, a nossa dependência tem que ser somente em Deus. A fala sua, a sua fé, a palavra que você prega, o Deus que você serve, vai chegar um momento que você será provado em tudo aquilo que você vem, na verdade, falando. Agora, para encerrar, quais os resultados da depressão? Desgaste emocional, esgotamento, desânimo ou esgotamento de outros. Quando você não busca sair dessa depressão, você fala tanto a sua depressão, fala, que você esgota o ouvido dos outros. Você cansa ouvidos de outras pessoas. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que tomar atitude então no nome de Jesus. Você tem que mudar a sua maneira de agir, de ser e de pensar. Depois, sentimento de solidão. Vai virar Sandra Sá daqui a pouco. Solidão, dá um tempo e vai saindo. Vai saindo, some, para com essa solidão eterna. Cara, você está no meio de uma multidão e está só. Tem que ser o contrário, você pode estar numa ilha e estar contente e feliz da vida, porque o Senhor está com você. Da onde vem
todos esses sentimentos. Depois, um bloqueio emocional, perda de contato com a realidade. É o caso dessa mulher que está falando que estava pendurando papel higiênico para tudo quanto é lado. Perdeu o contato com a realidade da vida. E isso vai esgotando as pessoas. Como superar essa depressão? Entenda a sua depressão. O que acontece? Você tem que saber dos passos que eu já falei. Se ela é uma depressão físico-hormonal, eu preciso de um médico. Se ela é uma depressão que ela pode ter nascido de um ambiente devastador na minha vida, então eu preciso voltar lá atrás, resolver tudo aquilo que aconteceu. E se de repente a pessoa que marcou, que machucou, que traumatizou já morreu, libera perdão a si mesmo. E depois, libere perdão a você mesmo. Veja que você tem condições de entender as raízes de uma depressão, da onde que ela saiu. E isso, com certeza, são encontros que vão ocorrendo com pastores, com uma liderança. Diga-se de passagem, você como pastor, pastora, discipulador, líder, você como homem ou mulher de Deus, tem que ser a pessoa da mais alta confiabilidade, por favor. Precisa ser assim. Depois, além disso, expresse a sua depressão. É muito importante quando nós entendemos a depressão, da onde ela saiu e o que eu acabei de falar. Agora eu vou expressar tudo isso, mas eu vou expressar no lugar certo, para a pessoa certa, e vou agora buscar resolver essa minha depressão. Eu falei, quando você fala, você traz já um bom alívio sobre as suas emoções. Isso é maravilhoso. Depois, para resolver essa depressão, procure abordagens médicas. Onde houver sintomas físicos, como eu falei, sempre é sábio consultar o médico, ou psiquiatras, ou médicos também, que possa indicar um antidepressivo. Não é pecado você tomar um antidepressivo. Agora, é pecado você fazer do antidepressivo o seu amuleto. Você não faz nada sem aquele remédio. Virou o Deus na sua vida. É Ele quem dirige a sua vida. Até mesmo os remédios, Ele tem também um tempo para estar na nossa vida. Você busca avaliar então essas causas. E depois, estimule pensamentos realistas. Às vezes temos perspectivas e somos perfeccionistas. E coisas impossíveis de se realizar. Peraí. Você se conhece, você sabe da força que você tem, mas há pessoas que sofrem de uma perfeição. Ela tem que, tudo aquilo que ela fizer tem que ser nos mínimos detalhes, ela não pode errar. Eu vivi isso um bom tempo da minha vida. Hoje eu vou errar sim, pronto, e acabou. Aí nesse ano, 31 para 1º, o pessoal me perguntando: onde você vai passar o 30 para 1º? Eu falei, com certeza não é na igreja. Não é mexendo com crente sem graça. Eu vou fazer outras coisas. E aí Davi falou: pai, gostaria tanto de passar o Natal, Ano Novo fora de Cuiabá. Falei, ok. Fui para fazer um curso com a Edmeia Williams sobre depressão também lá em Camboriú. Aí na casa de uns amigos nossos, a mulher dele falou assim: pois é, comprei a casa, já ampliei a casa, e tem quantos anos que você me falou que você vem para cá e você não veio? Uns 12 anos. Pois é. Até agora você não veio passar as férias aqui. Falei, pois agora eu venho. Duvido. Falei, agora vai ser motivo de honra. Eu vou passar o Natal e Ano Novo aqui. Falei, Jeová, eu falei que eu vou passar o Natal e Ano Novo aqui. Eu não tenho dinheiro. E passagem de avião é caro. Tá bom, chame a existência. Aí ele falou assim: pois nós vamos orar. E Deus, Ele vai fazer acontecer. Eu falei, vai mesmo, já vou até arrumar a mala.
Voltei para Cuiabá, aquela coisa toda. Davi, aí pai, para onde que nós iremos? Eu falei, vamos passar o Natal, Ano Novo, lá em Camboriú, lá em Navegantes. Assistir queima de fogos lá. Vamos fazer o negócio acontecer lá. Quando eu olhei o preço da passagem, 3.000 e lá vai fumaça. Eu falei, Jeová, eu não estou de brincadeira, eu quero ir lá. E aí, Davi, nós iremos em nome de Jesus. Tá bom, o senhor está falando? Tá bom. Eu vou ver quanto é que está essa passagem aqui. E direto no site da Decolar, você faz a pesquisa na Decolar e vai comprar na empresa, porque aí você deixa de pagar 60 conto de taxa. Olhei lá e lá aparece, né? 3 dias a mais ou 3 dias a menos para conseguir alguma promoção. Coloquei. De repente me apareceu um voo. R$1.200, ida e volta, no dia 25, no Natal, para eu e Davi. Falei, Davi, comprei a passagem ainda em 10 vezes. Nós vamos passar o dia 25 lá. Queridos, Deus é Deus de detalhes. Falei, Senhor, tudo bem que é Natal, dia 25, mas eu queria o dia 24. De repente me chega no meu e-mail, mudança de itinerário. Se você aceitar a mudança do itinerário, eu falei, qual é a proposta que eles estão mandando? Viagem no dia 25, chegando lá, 1h da tarde, 9h30 da manhã do dia 24, e ainda ganhei, por passagem, um bônus de R$220 para desconto nas próximas passagens. Fui, voltei, passeei. Eles amaram, pastor, você vai chegar mais cedo. Já pode preparar toda a ceia então, tá? Eu falei, lá vai eu pra cozinha, vamos embora. Mas, gente, aprontamos, porque Deus é Deus de detalhes. Vai buscar fazer outra coisa. Aonde que eu fui passar a entrada do ano? Tomando champanhe na beira da praia. Pastor, você toma? Não, eu bebo à vontade. Pecado não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquilo que sai. Mas não estou falando que você tem autoridade para você encher a cara 3x4 para falar que você pode. Você não tem domínio? Então não faça isso. Mas eu fui lá no meio daquele monte de gente, enquanto um fazia umas macumba, lá nós cantávamos, lá nós orávamos e fomos fazer a nossa ceia. Muda de ambiente, muda de situação. Abandone pessoas, não o seu cônjuge, os seus filhos, que nem o seu pai e sua mãe. Mas há pessoas que têm que sair da sua vida. Há certos lós que têm que ser deixados de lado para você poder avançar um pouco mais, senão você não sai dessa depressão. Mude o seu ambiente. Além de mudar o seu ambiente, muda também o seu estilo de vida. Nós somos aquilo que nós comemos, que nós bebemos e aquilo que nós falamos. Então, ou seja, tem tanta coisa que você pode fazer em benefício do seu próprio físico. Quando você começa a trabalhar por você mesmo, cuidando de você, fazendo exercício, fazendo curso, fazendo alguma coisa assim, você vai se amar um pouco mais no nome de Jesus. Você não tem que engordar ou emagrecer ou arrumar seu cabelo para outras pessoas. Você tem que arrumar para você. E pronto. Bem que fato é, uma mulher ela nunca se arruma para um homem. Primeiro ela se arruma para quem? Para outra mulher. Não é verdade? Que quando ela chega numa festa, ela chega já olhando por alto. Quem é que tem um vestido igual lá da Riachuelo como eu tenho? Quem é que tem a mesma saia, o mesmo sapato, o mesmo corte como eu? Depois que a mulherada vai prestar atenção nos homens. É assim. Homem não. Mesmo terno, mesma calça, mesma camisa, 10 anos para ele tá tudo bem. Mas são peculiaridades, são coisas que acontecem. Mas arrume-se por você. Seja você alguém que demonstra que é testemunho vivo do amor, da graça e da vida de Deus em nome de Jesus. Fique em pé. Vamos estar orando nesse momento.